Graças a Deus, irmãos. Abram suas Bíblias em Ageu, no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Deixa aberto aí, a gente vai trabalhar esse texto, nós vamos falar sobre ele, vamos ler daqui a pouco. Antes vamos contextualizar um pouquinho. Nós vamos fazer uma série de Ageu em 3 sermões, tá? Em 3 mensagens. Então essa primeira mensagem, ela ocupa essa primeira profecia de Ageu que está no capítulo 1. Quando nós olhamos para um profeta do Antigo Testamento, nós temos algumas dificuldades recorrentes na hora de estudarmos. É comum isso. Você ler e você ficar meio perdido, tentar entender o que está acontecendo ali, e muitas vezes isso é uma coisa tão distante. Então é muito comum a gente querer pegar o texto e já tentar trazer para os dias de hoje, e tentar entender o que ele está querendo dizer conosco, mas algumas coisas precisam ser entendidas sobre os profetas do Antigo Testamento que vão ajudar a gente a olhar para o texto e entender o que o texto está dizendo. Então, a primeira questão aqui, a dificuldade clara ao estudarmos os profetas, são 2 motivos que impedem a compreensão clara. Esse primeiro motivo é a função do profeta. Nós temos a ideia, muitas vezes, que um profeta é aquele que está só prevendo o futuro, né? Então, pelo costume popular dos dias de hoje, ou até por causa de filmes e livros de ficção que juntam mitologias e outras religiões históricas, religiões pagãs, em que existem profetas que trabalham como gurus, né, como feiticeiros. Então a gente tem essa imagem muitas vezes. O que é um profeta? Eu vou profetizar, fecho o olho, estou trazendo uma profecia. Não é essa a função do profeta bíblico, o profeta do Antigo Testamento. O profeta, ele é um mediador para o cumprimento da aliança com Deus. Então vejamos da seguinte forma: no Antigo Testamento, ele foi firmado em cima de uma aliança com Deus. Testamento é aliança. Antigo Testamento é a antiga aliança com Deus. Aliança que foi feita lá através do povo de Israel. Nós temos várias alianças no Antigo Testamento, a propósito, mas é essa antiga aliança com o povo, com a humanidade. E o profeta, ele está firmando essa aliança do povo com Deus, repetindo os termos dessa aliança. Uma aliança é um contrato, vamos dizer, entre 2 partes. Então, quando Deus firma com o povo de Israel a aliança através dos 10 mandamentos, através da lei mosaica do Pentateuco ali, o que os profetas fazem no período monárquico é simplesmente trazer à luz aquilo que a aliança já previa. Dizer, olha, vocês que se comprometeram com Deus de fazer isso e não estão fazendo. Obviamente, há uma mensagem vinda de Deus. Deus manda o profeta falar para pessoas específicas, para questões específicas, mas tudo que está previsto já na lei de Moisés. Reparem que a maior ação profética começa a partir da monarquia. Quando o povo de Israel rejeita ter Deus direto como governador e coloca um rei como mediador. E aí Deus começa a utilizar a ação profética para mediar a lei com o povo. Então, quando o profeta dizia assim, olha, se vocês não se voltarem para Deus, vocês vão ter maldições. Olha, vocês vão ter seca, fome, vocês vão ser levados para o exílio. Nada disso o profeta está recebendo naquele momento. É previsto na lei. Se nós retornarmos lá em Deuteronômio, quando é feito lá em Deuteronômio 28, é exposta uma lista de bênçãos e uma lista de maldições para o povo, se seguissem a aliança ou se quebrassem, rompessem com a aliança, tudo que a gente vai ver que acontece no profeta Ageu está previsto na lei. Todos os acontecimentos já estavam previstos lá. Então o profeta, ele é esse mediador. Só abrindo um parênteses para os dias atuais, quando nós chegamos na nova aliança, no Novo Testamento, nós falamos do dom de profecia, nada mais é do que aquele que tenta firmar com o povo a aliança vigente. Qual que é a nova aliança, esse Novo Testamento, a nova aliança que é feita? Jesus não diz na última ceia, eis que faço uma nova aliança através do meu sangue, quando ele apresenta o cálice. Então, quando um pastor, quando um pregador, quando nós tomamos como a palavra de Deus e dissemos, olha, assim diz Cristo, se você não se arrepender, ele voltará e você vai ficar. O que nós estamos fazendo? Falando algo que está previsto já na aliança, na lei de Deus, na palavra de Deus. É o ato do profeta, é o ato de profetizar. Então não é trazer alguma coisa como um vidente ou coisa do gênero. Para vocês terem uma ideia, 2% apenas, menos de 2% de toda a profecia do Antigo Testamento se referia ao Messias e se cumpriu na vinda de Jesus. Menos de 5%
se refere a essa nova aliança, ao período do Novo Testamento. E somente 1% são acontecimentos futuros para a segunda vinda de Cristo que ainda não se cumpriu. Todo o restante aqui, mais de 95% aqui, se você tirar esses menos de 1%, menos de 2%, se refere a coisas que já se cumpriram no Antigo Testamento, que já se cumpriram no próprio povo de Israel. Profecias que foram proferidas para o povo e que se cumpriram, que servem para nós olharmos e vermos como Deus cumpre a sua palavra verdadeiramente. Então, não devemos olhar os profetas já dizendo assim, o que vai acontecer? Então, o que o profeta fazia era um equilíbrio perfeito entre o que a gente chama de ortodoxia correta e ortopraxia correta. A ortodoxia é uma crença correta. Quando se fala de uma religião ortodoxa, é uma religião com crenças tradicionais, né? Então, a ortodoxia correta são crenças corretas. O profeta leva o povo a crer no verdadeiro Deus. Olha, vocês estão confundindo. Deus não é isso. Deus é, na verdade, isso. E a ortopraxia, a praxe, é a ação, a prática. Então, a ação correta, a ortopraxia correta é como vocês devem agir para ser o povo de Deus verdadeiramente. Olha, não é assim que age o povo de Deus. Vocês estão agindo não em conformidade com o povo de Deus. Então, quando o profeta está falando, ele está fazendo esse ajuste de crença e de prática do povo de acordo com a lei vigente, de acordo com a aliança vigente. Então, para nós entendermos isso, nós caímos no segundo motivo de dificuldade. O primeiro que eu falei é o motivo de nós não entendermos o que é uma profecia. O segundo é a distância histórica dos fatos que aconteceram. Se o profeta ele está falando para um povo específico, numa situação específica, em algo que provavelmente se cumpre para aquele povo, então se nós não retornarmos lá atrás na história e entendermos o que estava acontecendo naquele momento da história, certamente nós não vamos entender corretamente o que o profeta está falando. O bom é que a Bíblia é completa, só que ela requer estudo. O problema é que nos dias atuais as pessoas têm preguiça de estudarem a Bíblia. Mas o que os profetas requerem quando nós vamos estudá-la? Você estudar em paralelo a história da Bíblia, as narrativas históricas para você entender o período do profeta. Nenhum dos profetas está avulso, solto no ar, sem contar o que estava acontecendo naquela época. O profeta Ageu, por exemplo, ele está contextualizado no livro de Esdras. Se você pegar os primeiros 6 capítulos de Esdras, você vai entender todo o contexto de Ageu. Inclusive, no capítulo 3 e 4, você vai ver a citação de quando o profeta Ageu começa a pregar. Só que não fala o que ele pregou. E aí, se você recorre ao livro de Ageu, você entende o que o profeta estava pregando. Percebe como um livro complementa o outro? Então, quando eu leio Ageu tão somente, eu vejo só profecia. E aí fica meio solto no ar. Mas se eu retorno a Esdras, eu leio Esdras, eu vejo que em Esdras tem todo um contexto histórico, dizendo que Ageu e Zacarias pregaram naquele período. Então eu posso entender onde se encaixa a mensagem de Ageu. Então esse aproximamento, essa aproximação da história, você se aproximar do contexto histórico, é o que clareia melhor para nós entendermos os profetas. Então, sabendo a função profética do contexto histórico, nós então vamos conseguir olhar para Ageu e entender o que ele tem para nos trazer melhor. Então vamos entender esse contexto histórico. E aí, eu quero deixar uma tarefa para os irmãos, para a próxima mensagem, daqui 2 semanas, vocês estudarem o livro de Esdras, pelo menos os 6 primeiros capítulos do livro de Esdras. Vai ajudar bastante você entender o contexto das outras mensagens também, tá? O capítulo 1 ao 6 de Esdras. Então, nós vamos voltar um pouquinho na história, um pouquinho antes de Esdras. Fazendo uma linha histórica, como ela se apresenta aqui, a cruz ali é a vinda de Cristo, né? O início do Novo Testamento, para trás ali é o período do Antigo Testamento. Então vamos começar a nossa história a partir de 586 a.C., é isso mesmo, né? Aqui está pequenininho, eu não enxergo, mas aqui está bem. Em 586 a.C., começa o exílio babilônico para o povo de Judá. Você deve se recordar, se você ler Reis e Crônicas, que os profetas já estavam avisando o povo que eles estavam provocando a ira de Deus e que essa ira de Deus viria em forma de justiça e, de acordo com a previsão já da lei, o povo iria perder o direito da terra e seria retirado da terra onde eles estavam. Inclusive, Levíticos diz que o povo de Israel foi levado para aquela terra porque o povo de Canaã que estava ali anteriormente
tinha provocado a ira de Deus, estava sendo expelido dali. E Levíticos prevê para Israel que eles não deveriam fazer o mesmo caminho. E eles fazem o mesmo percurso, se contaminam pelo mesmo caminho dos povos daquela terra, provocando a ira de Deus e sendo retirados dali. E aí é o exílio. O exílio é bem descrito no final de 2 Crônicas, no capítulo 36, fala que é Deus que levanta os babilônicos, os caldeus, e leva esse império a destruir toda aquela região, e aí ele leva a exilar. O que é o exílio? Eles vêm, retiram todos os homens, todos os jovens, todas as pessoas que podem oferecer alguma resistência, deixando só velhos, mulheres e crianças inválidos na terra, retiram todos esses povos e distribuem todo o território do seu império. Dessa forma ele mistura todos os povos e enfraquece qualquer tipo de resistência. E no ano 586, os babilônicos eles consumam esse exílio, que começou 140 anos antes, com os assírios levando o povo do norte, mas eles destroem Jerusalém e destroem o templo, consumando aqui o fim da nação de Israel. No ano de 586, os caldeus entram em Jerusalém e destroem o templo que foi construído por Salomão. Alguns anos à frente, no ano 539, Ciro, o rei Ciro da Pérsia, ele une forças com um território chamado de Medos, na região da Média. E aí funda o grande império Medo-Persa, a Aliança Medo-Persa. Essa Aliança Medo-Persa destrói a Babilônia e toma o governo. Então, no ano 538, é isso aí, você percebe que está diminuindo, né? Às vezes isso cria confusão também. Os alunos de história costumam explicar isso na primeira aula para refletir. Então, a partir de Jesus, nós vamos aumentando os anos. 1, 2, 3, ano 2000, ano 2020, 2022, depois de Cristo. Para trás é regressivo, né? Então você tem o ano 1 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 3, e você vai aumentando conforme você se distancia, né? Então você tem aqui a diminuição para chegar no tempo de Cristo, tá? Então, no ano 538, Ciro chega ao poder, derrubando a Babilônia, e é onde começa o livro de Esdras, exatamente onde termina o livro de Crônicas, que é o decreto de Ciro, permitindo que todos os povos possam retornar às suas terras. Isso foi previsto por Isaías 200 anos antes. O decreto de Ciro, que está escrito no final de Crônicas e no começo de Esdras, está escrito em Isaías 45. 200 anos antes, o profeta Isaías já tinha profetizado o retorno do povo por liberação do imperador da Pérsia, Ciro. E aí, esse imperador ele tinha uma forma diferente dos babilônicos trabalhar, né? Ao invés de exilar, levar o pessoal todo prisioneiro, ele queria que cada um adorasse o seu próprio Deus e orasse por ele. Não é que ele era bonzinho com o Deus de Israel, não. Ele queria que todos orassem por ele, todos os deuses. Existe um documento que chama Cilindro de Ciro, que foi encontrado pela arqueologia, que diz assim: possam todos os deuses que eu recoloquei em seus santuários receber uma adoração diária ao meu favor. Então, é um jeito de trabalhar, mas foi uma ferramenta que Deus usou para que o povo de Israel retornasse à sua terra. E aí, Zorobabel, um nome pouco falado por nós, que é o nome ali na primeira metade do livro de Esdras, que foi o governador que foi colocado para liderar o povo nesse retorno. Zorobabel, muito importante, na última mensagem de Ageu a gente vai trabalhar bastante o nome de Zorobabel, mas ele foi levantado como governador e foi colocado Josué, filho de Josadaque, como sacerdote. Não confunda com Josué de lá de trás de Moisés, tá? Já se passaram muitos anos desde aquele período lá. Então, Zorobabel e Josué lideram o povo para retornar para a terra. No ano 536, eles começam a construir novamente o altar, o templo de Jerusalém. Isso está descrito em Esdras 3, tá? No capítulo 3. Capítulo 1 e 2 mostra o retorno do povo, em 3 eles começam a reconstruir. No ano 535, eles interrompem essa construção do templo. Eles param de construir. E a gente vai trabalhar isso durante a mensagem do motivo. No ano 530, morre o rei Ciro, e no ano 520, que é o que nos importa, Ageu começa a pregar. Percebam que eles interromperam a construção no ano 535. 15 anos depois, no ano 520, é quando Ageu e Zacarias começam a pregar
as suas profecias. E a primeira mensagem que tem aqui de Ageu. Opa, deixa eu deixar aqui mesmo. Então vamos ler aqui o primeiro capítulo de Ageu, Ageu 1. Diz assim: no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu e a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipes de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe em saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muitos, mas eis que alcançastes pouco, e este pouco, quando o trouxeres para casa, eu assoprarei. Por qual motivo? Disse o Senhor dos Exércitos: porque a minha casa está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém o seu fruto. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor Deus o havia enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Deus abençoe a sua palavra. Quando lemos o profeta Ageu, essa primeira mensagem, a primeira profecia do profeta Ageu, nós encontramos de cara dois comportamentos, dois cenários do povo de Israel completamente distintos um do outro. O primeiro deles é um acomodamento completo do povo. Nós vemos que o povo ele parou de construir. Isso está descrito em Esdras 4. Os problemas que o fez parar de construir foi a mudança de império. Então nós tínhamos o rei Ciro, que manda eles retornarem, só que rei Ciro sai do poder por um golpe político e entra Dario no governo. Se você ler Daniel, o profeta Daniel, você vê bem a passagem do período de Nabucodonosor, Beltesazar, depois de Dario, o Medo, né? Então você vê toda essa passagem dos imperadores ali no livro de Daniel. E aqui está Dario no poder. Quando começamos a ler Ageu 1, nós vemos no 2º ano do rei Dario. O reinado de Dario já foi um pouco diferente de Ciro. Ele já não tinha mesmo agrado pelo povo de Israel. Porém, quando o povo chega na terra e começa a construir o templo, ele atrai a atenção daqueles povos que estavam ali, que ficaram ali durante o exílio, dos povos vizinhos, dos povos inimigos, que começam a contender com Israel. E diz que eles começam a atrapalhar a construção do templo. E aí, para atrapalhar mais, eles mandam uma carta para Dario e falam assim: Dario, o povo está reconstruindo o templo. Se você buscar aí nas suas anotações históricas, você vai ver que esse povo no passado já deu muito problema para o império, é um povo rebelde, vai deixar mesmo ele se reerguer. E aí Dario manda segurar a onda, começa a intervir, fala que está lendo as crônicas, segura a obra aí, mas o que o povo de Israel faz? Simplesmente para. Eles param de construir, eles se amedrontam, eles se recuam. Num primeiro momento pode ser um medo, então somente medo, um temor. Mas perceba que esse medo ele começa a tomar uma proporção de outras características também. Nós vemos o medo gerando um povo desacreditado, porque uma mudança de império agora faz o povo estacionar no que Deus ordenou para que eles fizessem, uma ordenança que eles receberam de Deus. Perceba que Deus
há pouco tinha derrubado um império e colocado outro império no lugar para que o povo pudesse voltar, para que sua profecia fosse cumprida. Agora parece que Deus não tem o poder para acertar a situação. O mesmo Deus poderoso que pode derrubar um império há uns dias atrás, há uns anos atrás, não pode mais lidar com essa situação. Agora é melhor a gente parar, porque Deus não vai proteger a gente. É assim ou não é ainda conosco? Parece que a gente olha para o povo de Israel e fala, esse povinho é ruim, né? Mas aquele costume de um povo que saiu do Egito, vendo as 10 pragas do Egito, o mar se abrir na sua frente, aquela libertação milagrosa, depois chegou no deserto, alguns dias depois começou a lamentar, porque tinha saudade dos melões e pepinos que comiam no Egito, se repete com o povo que agora volta para o exílio, para a sua terra, cumprindo assim a profecia de Isaías, e que agora para de construir o templo e recua, porque não tem mais aquela confiança, aquela fé em Deus. E nós, quantas vezes vemos Deus fazer milagres em nossas vidas, agir de forma maravilhosa, e no dia seguinte parece que o problema, muitas vezes até menor do que aquele que passamos, Deus já não é o mesmo, não é tão capaz como ele foi ontem. Mas esse medo que nos deixa desacreditados também traz uma desmotivação. Desmotivação, e a questão da motivação, é tema da segunda mensagem de Ageu, segunda profecia de Ageu. Mas o que a gente já pode adiantar aqui? O povo ele desmotivou, de acordo com o texto de Esdras, porque quando eles lançaram o alicerce do novo templo, a reconstrução do templo, o que eles viram foi uma réplica muito menor do que foi a glória do templo de Salomão. Talvez eles vieram para reconstruir com aquela esperança, vamos reconstruir aquela glória do Império Davídico, a glória de Salomão, aquele templo. E quando eles lançam os alicerces e eles veem o que eles têm condição de fazer, afinal de contas, Salomão levou anos construindo o templo e agora eles não tinham o mesmo recurso, auxílio de povos vizinhos, como Salomão teve, madeiras que vinham de Tiro e tudo mais. Então, quando eles lançam o alicerce e eles olham para aquilo, o texto de Esdras diz que eles choram, porque eles veem que aquilo é muito inferior. Perceba que é 50 anos de quando o templo anterior foi destruído. Então, o próprio Ageu pode ser um dos anciãos que viu a glória do templo anterior, que foi destruído, e agora está vendo essa nova réplica que está sendo levantada. Quantas vezes nós não criamos em nossos corações ideais do que nós queremos para nós, e quando não são atingidos, nós nos desmotivamos. Falando, não era bem o que eu queria, não tenho mais tanta vontade assim de fazer. Por vezes o ser humano parece uma criança animada, que tem que ter os seus apetites e seus desejos e seus quereres a todo momento saciados do jeito que quer. Se não for do jeito que eu quero, eu não quero mais, não estou muito afim de trabalhar. Se você vai fazer a obra na igreja, trabalhar, mas não concordam completamente com você, larga e vai embora. Não quero mais saber também. Não serve ao reino, serve aos seus próprios desejos. Isso desmotiva o povo. Mas o medo que trouxe uma descrença e trouxe a desmotivação também traz um desfoco, que a gente pode chamar de uma distração, um povo distraído, ao ponto de perder a própria característica, a própria identidade. Um povo que retornou para reconstruir o templo, estava reconstruindo suas casas. O texto aqui diz assim, este povo diz que ainda não é tempo de construir a minha casa, mas é tempo de habitar em casas estucadas. Estucadas é acabadas, decoradas. E que interessante, o povo estava trazendo madeiras para reconstruir o templo. Essa menção a casas estucadas está dizendo de acabamentos internos feitos de madeira nas casas. Provavelmente, não é o que o texto não está dizendo claro, mas a gente pode até especular que eles estavam usando até o material que trouxeram para reconstruir o templo nas próprias casas. É possível. Mas o que a gente pode deixar bem claro é que todo o esforço que deveria ser dedicado para levantar o templo do Senhor estava sendo dedicado em construir lares confortáveis. E Deus diz para eles aqui, olhem para vocês mesmos e vejam a consequência do que vocês estão fazendo. Tanto no versículo 5 e no 7 diz, vejam onde os seus caminhos os levam. Esquadrinhem os seus corações. E ele começa a listar seca, esterilidades, salários em saco furado. Parece que você trabalha, e o dinheiro que entra não serve para nada. Diz até que aquele pouco que você consegue pôr na mesa, Deus vem e assopra da sua mesa. E tudo isso
estava previsto na lei. E um povo que foi punido pela mesma lei e levado para o exílio, e agora estava retornando, tendo uma nova oportunidade, estava pecando nos mesmos pontos da lei. Qual é o cenário que a gente se encontra hoje, irmãos? Um ano atrás, muita gente desesperada porque as igrejas estavam fechando. Os crentes não têm mais fé, tem que abrir a igreja, discussão entre igreja e igreja, pastores e pastores. Você vai deixar a sua igreja fechada, você não tem fé. O cristão tem que ter fé. E agora, cadê os cristãos? Estão ocupados, fazendo os afazeres da vida, cuidando das suas casas, criando aposentadoria, poupança, pé de meia, faculdade, seja lá o que for. Se a tua casa está mais confortável do que a casa do Senhor, se o trabalho que você faz da faculdade, o trabalho que você faz da sua empresa, o trabalho que você faz no seu lar, no cuidado do lar, ele é bem melhor feito, mais atenção, mais cuidado do que o que você faz para o Senhor, a mensagem de Ageu é para você também, meu querido. Ainda não é tempo de servir a Deus com toda a sua vida? Por ti, Jesus, entrego, cantamos aqui agora há pouco, mas é tempo de trabalhar e de suar para uma vida boa neste mundo, que vai acabar e que vai ficar tudo aí. Muita gente perdeu a crença nesse coronavírus, né? Mas no começo serviu bastante para assustar muita gente. Talvez quem teve a experiência na pele, familiares que faleceram, não encarem da mesma forma que muitos que não estão nem tomando os cuidados devidos. Mas quando começa a crise do coronavírus, a primeira sensação que a gente tem é de finitude. É de que, poxa, a qualquer momento eu posso sair e não voltar para casa e morrer. Uma coisa bem clara, que a gente já deveria saber, que já é informado para nós desde quando nós somos pequenininhos. Você é mortal, você não vive para sempre, acaba. Você pode morrer a qualquer momento. Só que nós não agimos dessa forma. E nós perdemos a nossa própria identidade. Tanto tempo cuidando dos afazeres desse mundo que nos tornamos igual a esse mundo. Quando você olha para o povo de Israel, entra que nem uma punhalada essa frase de Deus aqui. Porque diz assim, este povo diz que não é tempo de construir minha casa. Este povo é o povo que ele chamava de o meu povo. Este povo é o povo de Deus, em que todas as outras profecias ele diz, o meu povo tem pecado contra mim. E agora ele olha e fala, este povo como qualquer um outro. O povo de Israel se fez como qualquer um outro. Eu creio que quando Josué e o Zorobabel recebem essa mensagem de Ageu, o que mais machuca ele é dizer, Deus diz para você, este povo, é como se fizesse esse povinho, vocês, qualquer um, está achando que tem liberdade, a qualquer momento eu posso mandar vocês de volta, e aqui a gente tem uma outra coisa chamando a atenção. O mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que pune. As maldições vieram de Deus, sim, aqui no texto. Deus diz que Ele estava fazendo com que cessasse o orvalho, e por causa disso a terra não estava produzindo. O orvalho para aquela terra é tão importante quanto a chuva para nós aqui. Deus deixa bem claro, quando vocês colocam o pouco que vocês conseguem na mesa, sou eu que assopro. E parece conflitante, né? Um dos grandes conflitos da teologia e da Bíblia, mas que alguns tentam equilibrar essas coisas. Mas a Bíblia gosta de mostrar que a nossa razão não consegue compreender a Bíblia, né? Dando alguns exemplos, quando fala de transcendência e imanência de Deus, o mesmo Deus que transcende e emana. Quando fala de trindade, são três, mas é um. Quando fala de Jesus ser plenamente homem e plenamente Deus, são coisas que não entram na nossa lógica, na nossa razão. Na nossa filosofia seria paradoxo, algo que não faz sentido. Da mesma forma, a Bíblia trabalha a soberania de Deus e a liberdade do homem constantemente em equilíbrio, mas que parece conflitante, mas não é. Perceba, é Deus em sua soberania que faz aquela situação do povo. Porém, é a decisão do povo de desobedecer a Deus que leva àquela situação. Então, a gente vai ver que essa questão cíclica ela vai muito mais além. Mas o poder de Deus de fazer. O texto diz que quando Zorobabel, Josué e o povo ouviram essa mensagem, eles reagiram a esta mensagem.
Isso é importante, que leva a esse segundo cenário de despertamento do povo. Ageu a gente pode considerar como o profeta com maior sucesso em Israel. O seu sucesso na sua pregação só pode se equiparar ao de Jonas em Nínive. Quando ele prega em Nínive, o povo se arrepende. Ageu, na primeira mensagem, na nossa série serão 3 mensagens, mas são 4 profecias que existem no livro de Ageu. E na primeira profecia que ele traz, o povo já se arrepende, se converte e muda a sua atitude. E diz que o povo modificou e voltou a construir o templo. Atendeu. E começaram a construir o templo exatamente um mês depois. Esse um mês depois, dito que aqui eles se converteram imediatamente, provavelmente foi um planejamento, recuperar material de construção de novo, ajustar para começar as obras outra vez. Mas diz que eles automaticamente, ao receber a mensagem de Ageu, eles mudaram. Só que essa mudança ela foi através de um processo também, um processo imediato, mas em 3 partes. Diz o texto aqui que primeiro eles ouviram a mensagem de Ageu. Quando Ageu falou, eles ouviram. É curioso que a Bíblia Revista e Corrigida, Almeida Revista e Corrigida, ela disse ouvir. Porém, tanto a NVI, a RA, século XXI, preferem obedeceram ou atenderam a mensagem de Ageu. Porque o termo ouvir está bem ligado ao atender, ao entender e ao obedecer ao que está sendo ouvido. O termo hebraico é shema. Shema é ouve, preste atenção, obedeça, atenda, tudo isso. Lá atrás em Deuteronômio tem o Shema lá, que é um versículo que é usado pelos judeus até hoje e é conhecido como Shema judaico, justamente porque começa, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus, né? Shema Israel. Então, esse Shema aqui é chamando o povo para escutar. Só que diz que o povo atendeu, escutou. Está implícito em ouvir e atender. Isso muda até a nossa percepção. E talvez é tema para um outro devocional, uma outra mensagem, mas quando nós olhamos para Romanos 10, quando Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Perceba que Paulo ele está falando em seguida de citar a profecia de Isaías 53. Quando Isaías diz assim, quem dará ouvidos à sua mensagem, meu Deus? E aí em seguida ele fala sobre a vida do Messias, como um cordeiro, levará as dores e tal. E aí Paulo cita a mesma fala de Isaías, quem dará ouvido à vossa mensagem? E aí ele responde, porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a atitude, a mudança, a obediência, não simplesmente ouvir de escutar. O próprio Isaías, em Isaías 6, lança uma profecia, uma maldição do povo, de que muitos com os ouvidos escutariam, mas não ouviriam. E com os olhos veriam, mas não enxergariam. Não é um simples entrar na igreja todo domingo e escutar o que está sendo falado aqui. Não é dar o play no YouTube e escutar a mensagem enquanto você lava a louça. É dar ouvidos, é atender, é responder aquilo que está sendo pregado. O povo ouviu a mensagem de Deus. E esse ouvir, dar atenção ao que está sendo falado, levou o povo à segunda parte do processo, que é temer. Ele temeu, estremeceu. O Antigo Testamento usa em vários momentos os poetas de temer e tremer perante ao Senhor. Isso significa um respeito, um reconhecimento sobre aquilo que é soberano. Não é o mesmo medo que a gente falou no primeiro momento em que o povo estava acomodado e temia aos povos vizinhos, o imperador, o que podia ser feito contra eles. Mas é um temor de reconhecer que existe um Deus que é todo-poderoso, soberano, que pode dar a bênção e também a maldição, e ele faz o que apraz a ele. E que nós somos insignificantes na presença desse Deus. Quando nós conhecemos quem é Deus, nós entendemos quem somos nós. Tamanha limitação que nós temos. Em Salmos 111:10 diz, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O bom entendimento tem aqueles que o obedecem. Temer ao Senhor, ser sábio, é agir na presença de Deus de forma que entende que Deus ele é soberano. Quando nós tentamos explicar Deus de forma humana, de forma banal, simplificar a Deus, ou entender o Deus como um simples Deus de amor, ou como um simples Deus, ele não vai lançar ninguém no inferno não, porque ele é bonzinho, Deus não é isso não, e não olhar para a palavra de Deus, nós vamos criando o nosso ideal de Deus, nos distanciando de Deus e nós perdemos o temor. Agora, quando nós damos ouvidos à palavra de Deus,
o que isso acontece? A palavra de Deus, ela revela quem realmente é Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o nosso ideal de Deus não é o que é Deus. E nós olhamos para quem é Deus e nós tememos a este Deus e estremecemos perante Deus. Agora vem aquela parte, a terceira e última parte desse processo de despertamento, que mostra de novo aquela questão que eu falei lá atrás de ser cíclico. Diz no versículo 14 que o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, de Josué e do povo para construir. O Senhor que animou, o Senhor que os encorajou. Quando eu decido fazer a obra do Senhor, não é por causa de uma vontade minha própria, é porque Deus me capacita, Ele me encoraja, Ele me levanta para isso. Mas a partir de uma decisão minha. Só que essa decisão minha não é o suficiente. Não sou eu quem faço. Não posso fazer nada sem Deus. Parece conflitante, parece confuso, mas é isso que a Bíblia está dizendo. O povo ele precisava ouvir a palavra de Deus, para que dessa forma ele fosse encorajado para trabalhar. Sem a palavra de Deus, sem a ação de Deus de encorajar, o povo não faria. O que nos leva ao acomodamento do primeiro estágio? É nos distanciarmos da palavra de Deus. Quando nós deixamos de ler a palavra, quando deixamos de cultuar, quando deixamos de escutar o que a palavra de Deus diz, nós cada vez mais nos ocupamos com o que o mundo tem a dizer. Nos distraímos, nos desencorajamos, temos medo do mundo, caímos nesse acomodamento. Quando damos ouvido à palavra de Deus, conhecemos quem verdadeiramente é Deus, tememos a Deus e o próprio Deus nos capacita e nos encoraja para agir. A própria ação de Deus nos leva a trabalhar. Vamos ao trabalho, crentes, enquanto é dia. Foi o hino que cantamos. Pois logo vem a noite e não há mais lugar para o trabalho. Mas esse trabalho não é um despertamento simplesmente seu. É um despertamento que a palavra de Deus traz quando nós damos ouvidos à palavra de Deus. Jesus disse para ouvir. O Apocalipse, nas 7 cartas, ele encerra com: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E se você verdadeiramente ouvir, mas ouvir, de atender, de entender, de responder e obedecer, é Deus que nos capacita a fazer, não é através de nossas forças. Então nós vemos um ciclo descendente, como se fosse uma espiral descendente, né? Que leva a um acomodamento. Esse acomodamento, uma falta de relacionamento com Deus. Não vou ler a Bíblia hoje não vou na igreja hoje não. Impede de cumprir a vontade de Deus. Resulta na distração, porque você ocupa o seu tempo com outras coisas para te satisfazer. Descrença, você passa a não acreditar tanto em Deus, porque afinal de contas você não conhece esse poder de Deus. Isso lhe traz medo, desânimos, descrença, distrações, desânimos, descrença, distrações. Isso vai se repetindo e vai te levando para o buraco. E Agostinho ele diz, assim como o pão, ele é saboroso ao nosso paladar quando estamos saudáveis, o mesmo pão, ele se torna repulsível quando estamos enfermos. Então é repulsivo. Quando você está doente, você sente vontade de comer. Se fala numa feijoada para você, dá até uma reviravolta, não é? Mas o processo para você ficar saudável, o que é? Você recuperar a sua alimentação saudável periodicamente. Então você tem que forçar uma alimentação saudável. E aí você encontra a saúde, que lhe traz o quê? O apetite, novamente. É a mesma coisa. A doença, o distanciamento da palavra de Deus, ela é recuperada pelo aproximamento da palavra de Deus, e só a palavra de Deus pode recuperar o desejo pela palavra de Deus. Entende? E aí nós temos um ciclo ascendente, uma espiral ascendente, que ouvir a palavra de Deus nos leva a conhecer a Deus, que gera um temor de Deus. Nós somos encorajados pelo Deus, pela palavra de Deus. Isso nos leva à obediência. Essa obediência nos leva a buscar mais relacionamento com Deus, que nos traz mais temor de Deus, que nos traz mais... E isso vai se repetindo, nos conduzindo a Deus. Agora, caso você se encontre no primeiro cenário de acomodado, meu irmão, com medo, desacreditado, desmotivado, desfocado, você ainda pode não estar desfrutando das maldições previstas na lei. Você pode estar desfrutando da paciência de Deus, mas em breve você irá desfrutar do que é previsto na lei. Quem acha que Deus do Novo Testamento é bonzinho, eu costumo dizer que não chegou no Apocalipse, na sua leitura bíblica. Parou antes.
Contudo, como nós vimos hoje, se você se encontra nesse primeiro cenário, é possível mudar a situação para o segundo cenário. Desperta do que dormes. Ouça a mensagem do Senhor. Tema ao Senhor e mãos à obra. Amém?